Olha que história! Vou-te contar a história daquilo que vou contar, porque é preciso contar o que não nos conta a história. Que a história não está na história, mas na história de a contar, porque te vou contar como se conta a história. Ou seja, contar da história na história de te contar, de como te quis contar a história que só é história por ter história de contar. Olá a todos. Começamos aqui com o texto de Mário Castrim, como sempre. Eu sou o Bru e hoje trago uma sessão sobre gente maior. É uma sessão especial para mim, porque é um tema que eu gosto muito de falar sobre gente maior. Falar sobre gente maior é falar sobre os velhos. E às vezes há muita dificuldade em entender esta palavra, os velhos. Eu encontrei já há algum tempo, num texto de Matilde Rosa Araújo, num livro já bastante antigo, a definição da palavra velho, que vos vou ler aqui de uma forma muito curtinha. Que importa ser velho? Viveu. É o que quer dizer ser velho. E quem é criança vai chegar à velhice. A velhice, que é um encanto dos que viveram e sabem contar o que viveram, como souberam conhecer todo o bem. É o que quer dizer ser velho. Para nós adultos, às vezes, é muito difícil utilizarmos esta palavra. Para as crianças, não tanto. Eu trouxe aqui quase assim uma espécie de Bíblia, um cancioneiro infanto-juvenil para a língua portuguesa. Este é o volume número 30. É um trabalho que já tem muitos anos, onde se recolhem frases dos meninos de norte a sul do país. E são frases de meninos, às vezes, muito pequeninos, com meses. E eu escolhi aqui algumas frases que definem o que é para ele ser velho, ser avó, ser avô, como é que eles veem esta gente maior. Então a primeira diz assim: crescer. A mãe ontem era bebé, depois ficou grande e foi para a casa dela ser mãe. Os outros também eram bebés e agora são tios, avós, primos. Ficam muito tempo sempre velhos, depois ficam mais velhinhos e morrem. O que é uma avó? Uma avó é uma pessoa que às vezes, quando a mãe tem muito que fazer, às vezes cuida e é muito, muito linda. E o que é um avô? Ora, um avô é um menino que já não vê televisão. A avó é uma linda rapariga que gosta de árvores. E tu és filha da tua mãe. És mãe e filha. Os teus olhos guardam segredos. A tua voz guarda segredos. Tu és um segredo. Ou então, o que é família? São pessoas a sério. É o nome das pessoas que nós sabemos. São pessoas que nós conhecemos, mas não sabemos o nome. A avó, o avô, o pai, a mãe, os bisavós, bisavôs, primos, tios, manos e manas. São pessoas a sério. É o nome das pessoas que nós sabemos. E a minha casa mora ali. Estes textos são textos de meninos de 3 a 5 anos. A Mafalda, a Marta Bonito, a Catarina Bonito, a Beatriz Feliciano, o Mauro Calheias, a Sheila Rodrigues e um texto coletivo de uma escola no Cossol. E eu trouxe aqui a poesia é uma coisa que não é a mesma coisa, mas é igual. De facto, os meninos sabem onde mora a poesia. Mora essencialmente no olhar. E, pegando nesta poesia, que é dita de uma forma tão simples e tão direta, eu trouxe 2 autores que eu gosto muito, Eugénio Roda e Gêmeo Luís, e que eles também definem o que é ser velho, o que é ser neto, e vou-vos ler aqui essas 2 definições. Este livro já é muito velhinho, como vocês podem ver, já está todo desconjuntado, porque já passou por muitas mãos e por muitos ouvidos. E dizem assim: neto é quem prefere acordar com histórias para adormecer.
Avós são quem tem as memórias sempre à mão. E a memória deve andar no bolso para nos lembrar em que bolso a trazemos. É verdade, a memória deveria sempre andar connosco no bolso, para nos lembrarmos que bolso a trazermos. A memória vive em muitos lugares. A memória vive na nossa cabeça, vive no cheiro, vive no olhar, vive no sabor, vive no corpo. Há coisas que nós nos lembramos através das mãos, através do olhar, através do cheiro, através do sabor. E tudo isso acontece com o tempo. À medida que vamos crescendo, vamos acumulando todas essas memórias. Vamos crescendo e vai ficando tudo guardado, tudo registado. E o tempo passa tão a correr que às vezes nós nem damos por ele passar. Por isso eu me lembrei de um poema pequenino de Lúcia Ducla Soares, nestas ilustrações de Teresa Lima. É um poema que eu gosto muito, que fala sobre isto, sobre este tempo que anda sempre a correr e sempre a cavalgar. A cavalo no tempo. Ando a cavalo no tempo, anda o tempo a galopar. Quando nasci fui bebê, agora sei bem falar. Hei de ser gente crescida, com força para trabalhar. Hei de ter como os avós, muita coisa para lembrar. Sempre a cavalo no tempo, anda o tempo a galopar. Sempre a cavalo no tempo, anda o tempo a galopar. E o tempo corre demasiado depressa. Quando nós somos pequeninos nós achamos isso. Mas assim, quando somos crescidos, assim como eu, já achamos que o tempo passou assim há muito, muito tempo. Mas há coisas que ficam. E trouxe um livro, que é um livro muito novo, mas assim que o abri foi um livro pelo qual fiquei assim muito apaixonada. É um livro de Miguel Gouveia e com umas bonitas ilustrações da Raquel Catalina. E é a Manta do José, porque a vida tem muitas linhas. E conta assim. Quando José nasceu, o avô, que era alfaiate, ofereceu-lhe uma manta, uma bonita manta feita à mão para o berço do seu primeiro neto. O que o avô não adivinhava era o quanto José ia gostar daquela prenda. Mesmo passados aqueles anos, mesmo depois de ter aprendido a andar e a falar, o José e a manta mantinham-se inseparáveis. Nunca o viam sem ela, nem a ela sem ele. Um dia, a mãe, ao ver aquela manta já toda amassada, suja e esfarrapada, disse: "Ai, José, já está na hora de deitar essa manta fora." "Deitar fora? Nunca! Esta manta foi o meu avô que me deu. Além disso, agora é a minha capa. Preciso dela para voar. Por isso, sai da frente." Naquele mesmo dia, o José voou até à oficina do avô. Ficava do outro lado da rua. E perguntou-lhe se podia fazer alguma coisa com a manta. O avô pegou nela e olhou, tornou a olhar, virou-a, revirou-a e depois disse: "Sabes, José, acho que ainda temos aqui material suficiente para te fazer um casaco." Então o avô começou a medir, a cortar e a cozer, a medir, a cortar e a cozer, a medir, a cortar e a cozer. E quando acabou, o José tinha um casaco que lhe assentava que nem uma luva. Como o José gostava daquele casaco, ai, se gostava! Gostava tanto dele que o usava todos os dias, de manhã à noite. Mas como qualquer rapaz, o José continuava a crescer e o casaco, como qualquer casaco, continuava exatamente do mesmo tamanho e cada vez mais velho e coçado de tanto uso. Um dia, a mãe, ao ver aquele casaco já tão apertado, engelhado e rasgado, disse: "Ai, José, olha para esse casaco, põe isso no saco." "Ai, não vai não. Era o que faltava. Este casaco foi feito pelo meu avô. Eu vou falar com ele e ele vai encontrar uma solução." Então o José levou o casaco ao avô e pediu-lhe por tudo que o salvasse do grande saco da roupa velha da mãe, que as mães têm mania dessas coisas. O avô olhou, tornou a olhar,
virou, revirou e depois disse: Sabes, José, acho que ainda temos aqui material suficiente para te fazer um colete. Então o avô começou a medir, a cortar e a cozer, a medir, a cortar e a cozer, e quando acabou, o José vestiu um pequeno colete e um grande, grande sorriso. Com o passar dos anos, o colete de José, além de uma bela coleção de nódoas, parecia já ter mais buracos que tecido. E um dia a mãe, ao ver aquele colete todo rafado, manchado, carcomido, disse: Ai, José, esse colete já deu o que tinha a dar. Temos de o despachar. E o José disse: Ai, mãe, isso não é verdade. Este colete ainda vai dar muitas coisas. E qualquer coisa de certeza. Vais ver, o avô é o melhor alfaiate do mundo. Quando o avô abriu a porta, o José, sem dizer nada, passou-lhe o colete para as mãos. O avô sorriu, pegou nele, olhou, tornou a olhar, virou, revirou e depois disse: Ai, José, acho que ainda temos aqui material suficiente para te fazer um lenço. Então o avô começou a medir, a cortar, a cozer e, quando acabou, pô-lo à volta do pescoço de José. Mas o tempo também passou por aquele lenço e dele já quase só sobrava o nome. Um dia a mãe, ao ver aquele lenço todo desfeito, mirrado e emporcalhado: José, mas o que é isto? O que é este farrapo? Este farrapo é para o lixo. Nem penses. Eu sei que não parece, mas é o lenço que o avô me fez. E eu vou falar com ele outra vez. E foi. O José entrou na oficina do avô, tirou do bolso o que sobrava do lenço e, com cuidado, o avô pegou nele, olhou, tornou a olhar, virou, revirou e disse: Sabe, José, por incrível que pareça, acho que ainda temos aqui material suficiente para forrar um botão. E assim fez. Quando acabou, o José arrancou o velho botão preto das calças e pediu ao avô que o cozesse ali mesmo, para que todos o pudessem ver. Não muito tempo depois, enquanto se vestia para ir para a escola, o José deu por falta do botão e desatou a procurar por toda a casa. Mas do botão, nem sinal. Tinha-o perdido. O que não tem remédio, remediado está. Disse-lhe a mãe: Acabou, José. O que é que o avô agora pode fazer sem nada? Não sei. Só sei que o avô encontra sempre uma solução. Desta vez o avô não disse nada depois de ter ouvido o José contar o que se tinha passado. O José estranhou aquele silêncio demorado, mas ficou ali à espera, porque quanto mais olhava para a cara do avô, mais lhe parecia que ele estava a medir, a cortar e a cozer uma solução qualquer dentro da sua cabeça. E tinha razão, porque acabou por dizer: Sabes, José, afinal o botão não era um ponto final, porque acho que temos aqui material suficiente para fazer uma história. Então o avô e o José agarraram num lápis, num bloco, para apontar medidas. E os dois sentaram-se a escrever uma história que começava assim: A Manta do José. Quando o José nasceu, o avô, que era alfaiate, ofereceu-lhe uma manta. Uma bonita manta feita à mão para o berço do seu primeiro neto. E foram por aí afora, tecendo e cozendo as linhas do afeto. Há muitas linhas como estas de cozer mantas, lenços, coletes, casacos. Também há linhas de bordar, como estas aqui deste saco, tão bonito, da Biblioteca da Chamusca. Um trabalho muito lindo que fazem com esta gente maior. Ou como esta aqui, estas linhas de bordar. E depois há outras linhas. As linhas que ficam marcadas no corpo, no rosto da avó. Um livro de Simona Siraolo. O rosto da avó. Hoje a avó faz anos e é dia de festa. Sei que ela está feliz, pois gosta de nos ver todos juntos. Mas por vezes parece que também está um pouco triste, surpreendida, ligeiramente preocupada, e consegue ficar tudo isso ao mesmo tempo. Então,
Pergunto à avó porque é que isso acontece. E ela responde-me que talvez seja por causa das linhas que marcam o seu rosto. Elas incomodam-te, avó? Pergunto-lhe eu. Nem um bocadinho. É nestas linhas que guardo todas as minhas memórias. Não pode ser. Como é que linhas tão pequenas têm espaço para ter tantas memórias? Então vou decidir testar a avó. E começo a perguntar. O que é que guardas nesta linha, avó? E a avó responde. Uma manhã de primavera em que fiz uma grande descoberta. Olhem só. E continuo a perguntar. E nesta? Ai, nessa está o melhor piquenique que fiz à beira-mar. E a avó recorda. Aquele piquenique com as suas amigas à beira-mar há tanto tempo. E nestas? Ai, nessas. Nessa está a noite em que conheci o teu avô. E, pelos vistos, não foi assim uma noite muito animada. E o que é que está nestas pequeninas? Ah, nessa está aquela vez em que fiz o melhor presente do mundo para oferecer à minha irmã. O seu vestido de noiva. Que presente! E o que é que está aqui? Aqui está a primeira vez em que tive de dizer adeus. Dizer adeus não é fácil. Avó, e lembras-te quando me viste pela primeira vez? Sim, essa está mesmo aqui no meu sorriso. E numa grande festa, a comemorar o aniversário da avó e a recordar todas as memórias. Que bonitas guardas este livro, onde guardam todas as memórias da avó. Às vezes guardamos as memórias assim, em caixinhas, em compartimentos, em gavetas. Eu, por exemplo, gosto muito de guardar memórias, vejam só, em latas. Gosto de guardar memórias em latas e coisas em caixas e caixinhas. Uma coisa que é muito difícil para nós imaginarmos, para os pequeninos e até para os grandes, é imaginarmos que os avós algum dia foram pequenos. Porque para nós os avós já nascem avós. Nascem redondinhos, com óculos, às vezes com a sua bengala. É muito difícil imaginarmos os avós pequeninos. Mas ao longo do tempo, fui guardando aqui, nesta caixa, alguns textos de um avô, que também já foi menino. E esse avô que já foi menino, gosta muito de escrever. Foi escrevendo, e eu identificava-me com alguns desses textos, porque também cruzavam a minha infância. E fui guardando aqui nesta lata, em papel pardo, alguns desses textos, que eu vos vou ler. Por exemplo, lembro-me muito bem da primeira vez que fui ao mercado com a minha mãe. Era dezembro, estava muito frio e eu levava um boné na cabeça e uma cestinha de vinho na mão. As tendas fizeram assim abrir como se fossem guarda-chuvas enormes. Aquelas tendas todas alinhadas faziam-me lembrar guarda-chuvas gigantes. Mas o que me obrigava a parar um bom pedaço, quase ali, ficava pendurado ao pé da minha mãe que estava mais à frente, foi a tenda dos brinquedos. Não me interessavam os peixes, nem os perus entalados nos cestos, nem os caixotes de fruta, nem os molhos de hortaliça. Para mim, a melhor mercadoria estava na tenda dos brinquedos. Quando voltámos para casa, a minha mãe carregava muitos sacos atafolhados de compras e eu, todo feliz, trazia um cão de barro a dormir dentro da minha cestinha de vinho. Ainda hoje continua a dormir este dorminhoco. E eu também me lembro de um cão que me saiu numa rifa que fui a uma quermesse com a minha avó. E ainda hoje guardo esse cão, pequenino, com uma mantinha cor-de-rosa. Depois há outras memórias, como, por exemplo, a lata azul. A lata azul. Aquela lata azul
que estava em cima da mesa era muito especial. Nessa lata não havia maçãs, limões, peras ou romãs. Havia biscoitos. Biscoitos de mel, cobria-os um cobertor que era todo feito de papel. Por isso é que eu guardo esta lata. Era a lata das bolachas que estava na casa da minha avó. E outra memória que eu também guardo é o primeiro dia de escola. Quem não se lembra do primeiro dia de escola? Quando chegou o dia de ir para a escola, eu, que andava tão contente e tão ansioso, de repente fiquei cheio de medo e comecei a choramingar. Quem me acompanhou foi a minha avó Rosa, que era muito baixinha, tão magra como uma linha. Nós morávamos numa aldeia chamada Pedrinha do Sol e a escola ficava na Pedrinha da Lua. Era um caminho comprido que parecia nunca mais ter fim. A escola era pequenina, tinha uma sala, um telhado, uma chaminé, uma porta, 3 janelas, um recreio, toda à volta e uma tila imensa junto ao muro. A dona Diolinda, que tinha muitos anos, cabelos brancos e vestia uma bata branca, era a única professora da escola. A minha avó disse-lhe: entregue-lhe o meu neto, que quer ser um aluno muito atento e educado. É um rapaz com muita imaginação. Faça o favor de o ensinar. E ensinou. E vejam só que este menino tornou-se professor. Gosta de escrever até hoje. Hoje é avô. E durante todos estes dias em que temos estado fechados em casa, este avô escreveu cartas ao seu neto. Todos os dias, 40 cartas. E um dia, eu estava em casa e apareceu-me à janela do computador, uma dessas cartas. E eu fiquei tão contente, que pensei, vou pedir que me conceda esta carta para ler. E pedi, liguei e ouvi um sim. Fiquei toda contente com o sim. Mas houve uma questão. Quando lhe pedi para escrever a carta à mão, disse-me, eu mando aqui pelo computador, é mais fácil. Mas eu insisti, digo, não, mas manda à mão. Escrita à mão tem outro sabor. As coisas feitas à mão são muito mais verdadeiras que as coisas que se mandam assim pelo computador. A letra é diferente, o cheiro do papel, o cheiro da tinta. E como eu sou um bocadinho teimosa, insisti e mandou. E chegou, no dia a seguir, à minha caixa de correio, esta carta. E veio mesmo, pela caixa do correio. Fiquei toda contente, é das coisas que eu mais gosto, é receber cartas do correio. Abri e comecei a ler esta história que diz assim. Mensagens do avô. De um avô que escreveu todos os dias que estivemos fechados em casa, cartas ao seu neto Santiago. Os meninos maiores que tu, como não podem ir à escola por causa do malvado bicho mau, com picos e uma croa, começaram a ter aulas nas suas casas. Logo de manhã, têm de ver televisão, mas não é para se distraírem nem divertirem com os desenhos animados. Têm de estar com muita atenção ao que os professores dizem e mostram. Sabes que quando eu era pequeno, como esses meninos, também tive aulas na televisão? É verdade. Foi há muito tempo. Essas aulas chamavam-se telescola. Todos os dias, menos aos sábados e domingos, depois de almoçar, saía da minha casa, carregava com a mala dos livros, cadernos, lápis e uma caneta, e um pão com marmelada, e fazia uma caminhada mas mesmo muito comprida, para ir ver a televisão que estava numa sala de uma escola bem longe da minha casa. Se não encontrava outros meninos, caminhava sozinho e fazia de conta que era muito forte. Mesmo quando o caminho ficava embrulhado em nevoeiro, às vezes tinha medo e assustava-me com coisas estranhas e andava bem depressa, sempre a olhar para todos os lados. Na sala havia o professor ou a professora. Os meninos e as meninas
e alguns grandalhões sentavam-se nos bancos especiais chamados carteiras. Como eu era pouco alto, ficava num dos lugares da frente para ver melhor. Junto de um quadro preto estava um televisor em cima de um armário. O professor ligava à televisão e, de repente, muito calmos e sorridentes, apareciam os professores. Ai, eu ouvia com muita atenção, porque queria aprender muitas coisas e ser um aluno para os meus pais ficarem muito contentes. Foi na telescola que eu aprendi a fazer ginástica e a falar francês. E também construí uma goiva sozinho. E usei-a para fazer um barco tão catita que até apareceu na televisão. E todos os meninos de Portugal que tinham telescola ouviram o meu nome e souberam e viram o meu trabalho. O meu pai, a minha mãe e as minhas irmãs não puderam ver porque em nossa casa não havia televisão. Se não sabes o que é uma goiva, se não sabes, se não descobrires, quando eu estiver contigo, eu digo-te o que é. Beijos, muitos, muitos, e um abraço apertado do teu avô António. E este avô António é o escritor António Mota, a quem eu muito agradeço ter-me escrito esta carta à mão. E vou cometer aqui uma inconfidência, mas acho que o António não se vai zangar comigo. Que eu pedi-lhe para escrever a carta à mão e o António diz-me assim: só abriu para me pôr a escrever com caneta. Mas foi uma experiência que já não tinha memória de o fazer. É engraçado. É engraçado porque nós aprendemos muito com os mais velhos, mas às vezes também lembramos os mais velhos de algumas coisas que eles já se esqueceram. Obrigada, António, por ter-me cedido este texto e ter-me feito chegar à minha casa nesta carta que eu vou guardar com muito carinho para sempre dentro desta lata das bolachas. Estes textos que eu li, estas memórias que eu encontrei, são textos também do António Mota, que vivem dentro destes livros e que eu fui procurar o menino que o António Mota foi. Nos Segredos, com as ilustrações de Teresa Lima, Onde Tudo Aconteceu, com as ilustrações de Elsa Navarro, e O Primeiro Dia de Escola, com as ilustrações de Paulo Galindo. Estes e muitos outros textos de António Mota moram aqui, dentro destes livros. E por falar em cartas e correspondências e todas aquelas coisas que nos chegam, lembrei-me de um outro livro, também fala de correspondências, que é uma coisa que cada vez se faz menos. Escrever cartas à mão, eu ainda vou preservando isso e mandando postais. E trouxe este livro, que é um livro muito especial para mim, por muitas razões. Avó de Coração, com um texto de Cristina Taclin e de Mafalda Milhões. Vou ter tempo para ler só muito pouquinho. O tempo passa muito rápido, mas não queria deixar de ler um pouquinho deste texto. Avó de Coração. A correspondência entre a Dona Arminda e o Pedro. A Dona Arminda morava no primeiro andar no número 13º e todos os dias cruzava a pracinha com o seu passo miúdo. Por conselho do médico, usava bengala, tinha um gato de estimação e estava obrigada a meia hora de conversa diária com a vizinhança. Era uma espécie de avó de coração. Às vezes cabia-me a mim tocar a campainha e fazer a minha meia hora de conversa. Ficávamos à varanda das sardinheiras a ver o voar dos pássaros, tomávamos chá e assim a meia hora transformava-se numa tarde inteira. Entrar no prédio, passar pelo primeiro andar e não bater à porta da Dona Arminda fez chegar o inverno mais depressa. A minha mãe chamou-lhe saudade, deu-me um papel, um envelope e disse: escreve-lhe uma carta. A Dona Arminda tinha ido para uma casa de repouso e durante todo esse tempo o Pedro e a Dona Arminda foram trocando cartas, envelopes, estreitando afetos e ficou uma avó de coração. No dia que a Dona Arminda regressou ao prédio,
o Pedro nunca mais se esqueceu. Ainda hoje, sempre que vejo as sardinheiras, lembro-me dela, das cartas e daquele regresso. Nunca esquecerei os olhos de espanto e o sorriso da avó Arminda quando entrou na praça e viu as varandas e as portas pintadas de sardinheiras. Um pequenino excerto deste bonito livro, Avó de Coração. E benditos e louvados, todos os contos estão contados.